vamos lá, pessoal, para mais um videozinho aí. Dessa vez é um vídeo, é um vídeo um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer, né? É um vídeo mais relacionado a estudo, né? Então a gente sabe que no mercado existe suporte e resistência, não é isso? A gente sabe que a gente tem no fundo de uma região, né? A gente tem o suporte, né? E no topo a gente tem a resistência, né? Então o mercado ele trabalha nessas regiões, né? Fazendo os movimentos e muitas vezes, por muitas e muitas vezes, o preço respeita esse movimento, beleza? Isso acontece em todo o tempo, né? No tempo macro, no tempo menor. Então, já usando essa confluência de trabalhar com tempos maiores, né, e operar sempre no tempo menor, eu observei uma coisa no mercado, né? Na verdade, eu já tinha visto esse estudo, só que eu nunca dei muita ênfase não para ele não, né? Mas aí aquela coisa ficou na cabeça e eu resolvi testar esse. Testar ainda não testei, né? Eu só apenas marquei as regiões que eu passei a observar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho o meu gráfico aqui. Esse gráfico aqui é o gráfico de 5 minutos, né? Esse gráfico aqui é o gráfico de 5 minutos. Aqui eu tenho meu gráfico de 60, né? Tranquilo. Aqui é o M5, ó. Aqui é o M5. E aqui é o M60. Aqui eu tenho, a gente tem o M10, né? O gráfico de apoio aqui. E aqui eu tenho o M2, né? Que me dá um, ele me dá ele tira o ruído, né, do lugar do M1, né, e me mostra os gatilhos para poder pegar as entradas no ponto melhor, né, beleza? Então, observando isso aí, eu tive a seguinte situação aqui. Eu vou abrir aqui o gráfico de M60 e comecei a realizar as marcações de acordo com a minha observação, né? Então, eu marco sempre a parte do candle onde houve uma negação, né? Uma negação ou uma falha de movimento, beleza? Bom, então aqui com o gráfico limpo, com a tela limpa aqui para a gente poder fazer os desenhos, eu vou desenhar aqui o que eu vejo, o que eu enxergo como regiões como eu enxergo regiões de falha e regiões de negação, né? O que para mim é uma falha e o que para mim é uma negação. Opa, deixa eu trocar a cor desse verde aqui que está muito claro. Então vamos recapitular aqui, né, o que eu compreendo por negação e falha, né? Deixa eu puxar o gráfico aqui para baixo para poder desenhar, né? Então eu tenho um candle que onde ele faz o rompimento, né, do candle anterior, né? E daí, o que é que a gente espera depois? A gente espera um candle que ele confirme, né, esse esse rompimento, né? Onde que confirme esse rompimento. Beleza, o rompimento é onde? O rompimento foi esse rompimento aqui, ó. Foi essa região, não foi rompida. Beleza? Esse candle aqui, a gente chama de candle 2, né? Independente da cor dele, ele sempre vai ser o candle de pullback, né? Beleza? Como por que o pullback? Ó, o que aconteceu aqui? O preço ele veio fazendo um movimento, né? Ele veio fazendo um movimento, ele faz um pullback, ele volta a subir, então ele rompe a região, essa região aqui a gente tem como essa região, né? A gente tem como esse candle aqui, ó, como essa região aqui, essa mesma região aqui, beleza? Vamos entender assim. Então, o preço ele, né, pela teoria de Dow, ele está cumprindo, né, com o que a teoria de Dow explica, né? Então, quando esse próximo candle aqui abre, né, ele ele faz o quê? Ele faz o novo pullback. Ele faz o pullback aonde? Ele vai fazer o pullback na região, né, que foi rompida. Então ele volta e confirma, né,
e confirma o rompimento. Então ele volta para a região aqui. Então, beleza, ele confirmou o rompimento. Ele ainda não deu o alvo dele, que o alvo dele é aonde? O alvo dele é essa região aqui, ó, tá vendo? O alvo dele é essa região aí. Então, o que é que a gente espera do próximo candle? O próximo candle a gente espera que o próximo candle a gente espera que ele aconteça esse tipo de situação aqui. Ele abra, né? E ele vá dar continuidade no movimento de alta, beleza? Até aí tudo então. Então, o que é que vai acontecer aqui no gráfico? A gente vai observar essa situação aqui. O preço ele vai continuar a subir, né? Beleza? Então, o que ele fez? Ele fez o quê? Ele fez um novo rompimento. Então, essa é a situação que a teoria de Dow explica, né? Que para o preço movimentar, o preço anda em onda, o preço anda em ondas, e que ele deve romper fundos e topos, né? Para poder dar continuidade no preço. Beleza, até então. Mas aí a gente vai observar que acontece, eu vou apagar aqui, né? Eu vou apagar aqui, acontece agora esse tipo de situação aqui no gráfico. Vai acontecer a situação aqui. O próximo candle que abrir, independente da cor de novo, ele abre. No caso, esse aqui ele vai ter que ser vermelho, né? Eu vou ajeitar aqui. Ele vai abrir desse jeito aqui. Ele vai abrir desse jeito, beleza? Vai mais ou menos desse jeito aqui. Não vai ser, né? Como tá aqui não, mas ele vai ser esse tipo de candle que vai abrir aí. Então, daí o que é que aconteceu nesse instante aí? Aconteceu uma falha de movimento, né? Porque o preço, ele, vamos desenhar de novo aqui. Eu vou trocar essa cor para não ficar, para não atrapalhar. O que acontece aqui, ó? O preço, ele anda em ondas, né? Ele vem, deixa uma máxima, então ele vem, faz o pullback, beleza? Continua o movimento, né? O outro candle faz o pullback. Então, aconteceu o que aqui? Ele falhou no movimento dele, falhou na missão dele de dar continuidade no movimento de ondas, né? No movimento de romper topo, né? Nesse caso, que a gente está trabalhando, eu estou falando aqui numa tendência de alta, beleza? Então, ele falhou a continuidade do movimento de alta, tranquilo? Então, vai acontecer aqui essa seguinte situação aqui. Vai acontecer esse tipo de coisa aqui. O preço, ele falhou, né, em subir, beleza? Então, o que é que a gente espera? Que o próximo candle, né, o próximo candle que abrir, ele vai dar continuidade, né, isso, continuidade, opa, o Zoom tá, depois da atualização, ele deu continuidade depois da atualização, o Zoom ficou ruim para desenhar, mas a gente passa, a gente consegue lá. Então, ele deu continuidade no movimento de baixa. Então, eu não vou entrar aqui em questões de alvo, né? Porque a gente, mesmo assim, eu vou dar uma breve explicada bem. Quando o preço ele vai no topo e ele falha o topo, ele volta para onde? Para a região de 50%. Então, aqui a gente tem mínima, né? A gente tem a máxima e a gente tem os 50%, beleza? Então, os 50%, né, desse movimento, o que é que o pessoal vai fazer? Ele vai fazer uma nova tentativa, quando ele chegar nos 50%, de querer subir, né, de querer romper o topo que ele não conseguiu anteriormente, beleza? Então, é isso porque o preço ele anda entre máximas, mínimas e 50%. Quando ele não ganha uma região, ele volta para essa região, ou seja, se o preço está trabalhando aqui embaixo, ele chega na região de 50%, se ele não ganha, ele vai voltar para essa região de mínima aqui. Se ele não ganhar a região de mínima, ele vai fazer o movimento contrário para tentar romper a região de 50%, depois ele vai fazer um pullback novamente na região de 50% para tentar romper o topo. Então, se ele não romper esse topo, ele volta ele volta para a região de 50%. É esse movimento aqui que está acontecendo agora. Beleza? Então, isso aqui, para mim, é uma falha de movimento, beleza? Então, eu vou desenhar agora aqui o que eu entendo por
é, região por negação, né? Negação. Isso tudo, gente, acontece no topo, né? Ou numa mínima. Isso, a gente não vai procurar. Agora, claro, a gente tem que procurar esse tipo de movimento em regiões específicas, beleza? A gente não vai, no meio do movimento, procurar esse tipo de coisa que acontece que eu acabei de mostrar. Beleza? Então, eu vou desenhar aqui o que eu enxergo como falha, né? Como negação, na verdade, agora. Então, a gente tem aqui, ó. A gente tem novamente o candle, tá, o candle aqui. A gente tem um outro candle onde houve o rompimento, né? Rompimento. E a gente espera que o próximo candle dê continuidade na alta, só que essa continuidade não acontece. Acontece esse tipo de situação aqui. Ou seja, houve uma negação, né? Uma negação de rompimento, beleza? Que houve uma negação de rompimento. Então, isso é uma negação de rompimento, né? A gente tem aqui esse tipo de movimentação aqui agora, né? O preço ele faz uma mínima, ele vem deixa uma máxima, o preço vem buscar pullback. Então, o próximo candle, quando abre, ele simplesmente, né? Ele simplesmente volta e fecha abaixo do último rompimento, beleza? Então aí a gente tem que procurar dessas regiões aí o padrão para poder fazer a entrada. Aqui eu não vou me abster, não vou falar sobre o padrão a ser usado, onde bater na região. Se eu estou mostrando, como eu já falei, o que é que eu enxergo por falha e o que é que eu enxergo por negação, né? Beleza? E como também tem que salientando também que a gente tem que procurar isso aqui em máximas, né? E mínimas, não procurar no meio, né? Tipo, o que eu falo meio é isso aqui, a gente tem essa pernada, a gente tem a correção, a gente tem uma nova pernada, então a gente tem que procurar esse tipo de movimento nessas regiões aqui, beleza? Nessas regiões aqui, que são regiões importantes no gráfico. Não procurar por aqui, ó. Tem que ficar procurando esse tipo de por aqui, a gente vai tomar stop até, né? Porque acontece nessas regiões o que a gente chama de gatilho de preço, né? Gatilho de preço. Eu também não vou explicar aqui agora o que é, para não sair do foco dessa minha aula aqui, beleza? Então, vamos lá. Qual foi, né? A minha, a minha análise, né? Que eu tive aqui para fazer esse tipo de estudo. Então, já que esse movimento acontece nos tempos menores, né, e a gente vê como é respeitado, então, no tempo maior também essa análise também é respeitada e é válida, beleza? Então, vamos lá para ver o que é que acontece. Ó, eu tenho aqui o que eu vou chamar aqui em região de sombra, né? Região de sombra em falha, né? Então, o que é que para mim o que é que eu tenho, o que é a sombra para mim? A sombra para mim, galera, a sombra para mim é nada mais, nada menos que a região entre o fechamento, né? Entre o fechamento e a máxima, né? Do candle onde houve a falha. Então, para mim, toda essa região aí é o que eu tenho como essa região aqui, ó, é o que eu tenho região de sombra. E qual é né? Também vale aqui para uma tendência de baixa. Então, o que é que eu faço? Onde eu faço essa marcação? Eu faço a marcação no tempo aí de 60 minutos aqui. O tempo gráfico de 60 minutos, beleza? Então, essa é onde eu uso. Então, eu tenho aqui uma situação de máxima, né? E tenho aqui também uma situação de mínima. Então, por quê? Eu explico até aqui, né? Eu explico por quê. Eu considero como uma região, beleza? Eu considero como uma região, não
essa máxima aqui, pessoal, não essa máxima aqui, esse ponto aqui, beleza? Eu considero como a região. A gente vai ver por que que eu considero a região mais lá na frente. E não apenas, né, um ponto específico, né? Então, que o preço deve respeitar. A marcação é feita no tempo de 60 minutos, né? E a entrada se dá no tempo gráfico de 5 minutos, tranquilo? Então, a gente também tem aqui a região de sombra em negação, né, que foi aquele segundo caso do desenho lá, onde a gente tem essa situação aqui que o preço ele faz esse movimento, o próximo preço ele o próximo preço ele vem, faz o pullback dele, sobe, né, beleza? E o outro candle ele vem e negou e nega esse rompimento aqui, beleza? Então, quem é que eu marco nesse desenho aqui? Eu marco eu marco essa região aqui, ó, ou seja, entre a máxima e a mínima do candle que foi negado, beleza? Ó, vocês podem observar ali o candle, a região, o candle que negou, né, que esse candle vermelho aqui, ele fecha dentro, né, dentro do candle que foi rompido, né? Ele fecha dentro do pavio do candle que foi rompido. Então, essa região entre o fechamento e a máxima, né? Ou seja, o pavio, essa é a minha região de sombra para negação, né? Então, aqui eu tenho a situação também no tempo gráfico do DM60, eu tenho aqui uma na região de máxima, eu tenho aqui, no caso, uma alta, né, no topo, e eu tenho aqui na região de mínima, no caso, no fundo, beleza? Então, essa é uma região de sombra em ambos os cenários aí, onde eu falo, ou seja, na região não há uma falha, ou seja, na negação. Nesse cenário aí é um local de suporte e resistência, né? Considerando que aconteceu em um tempo maior. Então, provavelmente, no tempo menor, o preço tende a respeitar essas regiões também, beleza? Então, a gente agora, eu vou voltar lá para o gráfico, tranquilo? Eu vou voltar lá para o gráfico para a gente poder ver se isso aqui é verdadeiro, né? Então, eu comecei esses estudos essa semana sobre isso. Eu estou com pouco tempo, porque eu ainda não vivo do mercado, né? Eu estou com pouco tempo para fazer isso, porque estou saindo cedo, chegando um pouco tarde. Então, mas sempre que eu tenho um tempinho, eu paro para dar uma analisada no mercado e procurar por isso. Então, vamos lá para o gráfico, beleza? Aqui no gráfico, pessoal, ó, aqui foi uma falha, né? Foi uma negação, né? Na verdade, porque foi uma negação. Vamos lá. Esse candle aqui, ó, esse candle aqui a sua mínima foi rompida por esse candle e esse candle aqui ele negou, né? Ele fechou dentro da região, né? Dentro da região do candle, né? Ou seja, ele também. Então, o candle deixou essa região aqui, que é a região de mínima e fechamento do candle, né? Então, o que aconteceu? Beleza. Aí a gente vai, eu creio que ela já está até marcada lá no gráfico, né? Ó, então, beleza. Quando a gente puxar o gráfico para frente, já está marcada aqui, tranquilo? Essa marcação aqui ela vai acontecer em todos os tempos gráficos que eu uso. Então, o que é que a gente vai procurar lá no gráfico? Aqui houve uma negação, né? Beleza? O que é que a gente vai procurar aqui? A gente vai procurar uma falha, né, de movimento ou uma negação também de movimento ou algum padrão que você queira trabalhar dentro dessa região aí. Então, entendendo 60, aí, quando a gente abre o gráfico de 5 minutos aqui, beleza? Olha lá aquela região lá. O que é que acontece nessa região aqui? Ó? Então, vamos lá, desenhar de novo aqui. Ó. A gente tem esse candle aqui onde ele foi rompido, né? Tem esse rompimento aqui, ó. Teve, né? Teve esse rompimento. O candle, o candle que confirmou o rompimento é esse aqui. Esse próximo aqui deveria descer. Ele não desce. Então acontece o que aqui? Acontece uma falha de movimento. Então, esse novo preço aqui, ele vai subir. Ele vai subir. Ah, para alguns podem parecer pouco, né? Podem parecer pouco, mas aqui a gente pegou uma boa pontuação. Entrada nesse candle aqui, eu também aqui não vou me atentar
na região do ponto de bater. Por isso que eu uso 2 minutos lá, como eu falei no início do vídeo, para ajudar a pegar o melhor ponto de entrada. Mas vamos dizer que a gente batesse na abertura desse candle, né, confiando que a análise foi feita, a gente tem a região, então a gente espera o quê? Que o candle bota o nosso stop aqui embaixo, 120 pontos, 115 pontos aqui embaixo, e o preço ele vem atingir esse alvo aqui ó, com 264 pontos. Ou também a gente poderia levar até a região onde foi negada 180 pontos aqui. Beleza? Isso aí vai, eu não vou entrar nesse mérito de onde bater, né? E nem quantos pontos você vai querer pegar nessa região aí. Tranquilo? Então, isso aqui foi uma. Vamos voltar lá para os 60 minutos e ver uma nova região. Eu tenho de novo aqui também, ó, essa região aqui, né? Olha lá nos 60 minutos, essa região aqui, ó, foi uma região de falha, aqui foi uma região de falha de movimento, né? Porque desenhar de novo aqui, ó, a gente vai voltar para lá para poder desenhar essa região. O que acontece aqui? Aqui, de novo, opa, vou pegar aqui, ó. A gente tem esse rompimento, né? Ó, o candle foi rompido, foi. Esse candle aqui confirmou, beleza. Esse aqui deveria dar continuidade, é porque aqui teve o gap, né? Teve o gap, então aqui também acontece uma negação, uma falha com negação, né? Então acontece, o que a gente espera aqui? Beleza, teve o rompimento, teve a confirmação, esse candle deveria descer, não desceu, então esse próximo, ele sobe. Aqui está acontecendo um tempo maior, tempo de 60 minutos, então ele deixou toda essa região aqui, ó, a região da sombra, né? Ele deixou essa região aqui da sombra. Então, onde essa região, ela vem, né? Vamos ver o que aconteceu nessa região aqui, beleza? Vamos voltar lá para o gráfico de 5 minutos, né? Para a gente poder olhar o que aconteceu nessa região aí. Então, abrir o gráfico aqui de 5 minutos. Aqui, ó. O que acontece aqui? Aqui aconteceu a seguinte situação. A gente tem a gente tem esse candle aqui, que ele passa a ser um candle gatilho. Tem um gatilho aqui numa região lá atrás, como vocês viram, foi uma região de negação lá do preço. Então a gente tem esse candle aí como candle gatilho. E ele, até então, esse gatilho não havia sido testado, beleza? Eu vou puxar um pouco mais a linha aqui. Então, ele não havia sido testado. Ele veio, esse também, outra análise aqui, que eu também não quero entrar nesse mérito aqui, mas eu vou deixar aqui o que é que também dá mais um para a gente dar uma olhada. O preço aí, ele faz, né? Ele faz o que a gente, o preço deixa uma mínima, deixa uma máxima, e ele vai buscar o quê? 50%, beleza? 50% aí, ele vai buscar. Então, aqui, e ainda não havia dado alvo no gatilho, né, que deu início a essa descida até os 50%, beleza? Então, o preço ele não foi buscar o alvo ainda, mas uma hora ele tem que buscar. Então, o que acontece aí? Esse candle aqui, esse candle aqui, ele vai dar alvo no gatilho e fecha, né, fora do gatilho, né? Ele fecha fora do gatilho. E na região, o que? Na região já aconteceu uma negação num tempo maior, né? Um tempo maior lá atrás. Então, ó, entradinha aqui. Talvez essa entradinha aqui, num tempo menor, ficou mais bonita, mais clara, né? Então, por isso que eu digo que eu uso 2 minutos para poder buscar alguma situação, e 2 minutos ou 3 minutos para buscar alguma situação aí. Beleza? Então, vamos procurar aqui só mais uma, né? Para não ficar muito alto, demorado o estudo. A gente tem de novo aqui, então vamos marcar essa região aqui. Deixa eu puxar vou ter fazer essa fibra aqui, vai precisar mais dela. E a gente tem de novo, ó, essa região aqui é a região de 120, né? A região de 120. Olhando aqui o gráfico dando um zoom alto, vejo essa região aqui agora, ó, também, ó, como uma região, ou como o preço respeita. Então, deixa eu puxar aqui por 120, eu vou abrir aqui o gráfico e vou
para cá para 120 minutos. Ó, também, ó, o que acontece aqui no 120? Aqui acontece uma negação, né? Isso é rompido, né? Quando é rompido, depois acontece uma negação, beleza? Acontece uma negação de movimento. Então, essa região aqui entre fechamento e mínima do pavio, né? É a região de sombra de 120 minutos, né? Então, se a gente for olhar lá no gráfico de 5 minutos, essa região aqui, tranquilo. E o que é que a gente acontece aqui nessa região? Eu vou colocar uma linha aqui do próprio Profit, né? Ó, tá vendo essa linha amarela ali? Eu vou dar uma ênfase a ela aqui, beleza? Para ficar de melhor visualização para vocês aí. Tá? Então, houve um rompimento, né? Esse candle aqui ele rompeu, é porque a linha ficou com uma espessura um pouco maior, mas ele rompeu. Então, esse candle aqui, ele faz a confirmação. Logo, esse próximo aqui ele deveria descer, não desceu. Entrada nesse candle aqui, stop aqui no fundo. E se a gente, vamos lá, como é que ficaria? Como eu falei, eu não vou me atentar a onde entrar, né? Então, vamos dizer que a gente entrou na abertura, 113 pontos de stop, e foi buscar o quê? Vamos dizer que a gente foi buscar a abertura, o fechamento do gap, que foi aqui, 600 e poucos pontos, beleza? Então, esse aí, né? Esse é o estudo que eu estou fazendo, né? Que eu estou tentando validar esse estudo aí. E eu só espero que vocês também comentem aí, curtam, né? Compartilhem o vídeo. Eu estou fazendo esse material de graça. Talvez alguns achem que não é de valia, por quê? Porque eu não sou um cara que mostra resultado, meu resultado é muito fraco, eu ainda estou no simulador, então, para muitos aí, meu estudo não tem essa valia por isso, mas aí, se a gente começar a estudar, né, começar a elaborar sabe que uma duração não faz verão, então várias cabeças pensando, a gente pode ter sucesso nesse mercado aí, que é o que todo mundo busca, ter a tão sonhada consistência no mercado, beleza? Então, amanhã eu não vou operar, eu também vou trabalhar amanhã, mas eu fiz as marcações aí, e aí quando for à noite eu vejo como é que essas marcações funcionaram no gráfico. Beleza? Então, só deixo um abraço para todo mundo, né? Boa sorte aí nas operações, bons estudos, né? Beleza? Então, essa aí foi a minha pequena contribuição aí. Tranquilo? Um abração para todo mundo e fui.